Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2023 para o segundo semestre do CEDERJ. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Dois resistores idênticos estão conectados em série em um circuito. A diferença de potencial nos terminais do conjunto entre o início do primeiro e o final do segundo é de 12 volts. Nessas condições, a corrente que flui através desses resistores tem um valor I e a potência dissipada pelo conjunto é de 24 watts. Considere que, alternativamente, o mesmo par de resistor seja conectado em paralelo e que a diferença de potencial nos terminais do conjunto nessa nova configuração seja ajustada para um valor V2, de modo que a manter a corrente em cada resistor no mesmo valor I da configuração anterior. Os valores de V2 e da potência total P2 dissipado pelo par de resistores nessa situação são, respectivamente. Então, essa questão aqui, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque ele está apresentando dois casos, tá? Vamos botar aqui. Caso 1. Eu tenho dois resistores idênticos, então eu posso dizer que o resistor R1 é igual ao resistor R2. Eu vou chamar esses resistores de R, tá bom? Eles estão conectados em série. Então, a ideia que eu teria aqui seria isso aqui, ó. O resistor R1, o resistor R2 em série. E eles estão conectados a um potencial de 12 volts. Ou seja, eu tenho aqui uma pilha, uma bateria, um gerador, enfim. Aqui tenho 12 volts. O que acontece? Quando a gente conecta esses resistores a essa bateria, a esse gerador ou a essa DDP, a corrente elétrica ela vai do traço maior para o traço menor. Então, ela vai nesse sentido. Como os resistores estão em série, a corrente elétrica que passa por eles é a mesma. Aí ela volta para passar aqui dentro desse terminal, né? Desses terminais aqui onde eu tenho ligado 12 volts. Então, o que eu sei aqui? Que quando eu tenho resistores em série, tá? A resistência equivalente é a soma dos resistores. No nosso caso aí, a resistência equivalente vai ser R mais R, então eu vou ter um REC de 2R, beleza? Só que ele falou o seguinte, que a potência dessa associação é de 24 watts. Então, eu tenho que lembrar que o pintinho, ele faz π. Potência é igual a corrente elétrica vezes DDP. E aí, o que eu vou fazer? Dessa forma aqui, eu encontro o valor da minha corrente elétrica. Então, eu posso dizer que a corrente elétrica é potência divididos pela DDP, porque eu tenho os dois. Então, a minha corrente elétrica vai ser o quê? 24 watts divididos por 12 volts. Isso vai me dar 2 amperes. Agora, o que eu já tenho? Eu tenho a DDP, eu tenho a corrente elétrica. Eu consigo descobrir o valor do resistor. De que forma? Primeira lei de Ohm, que é quem vê, ri. Sendo esse R a resistência equivalente do sistema. Então, vai ficar assim, ó, 12 é igual a 2R vezes 2 amperes. Então, 12 é igual a 4R, R é igual a 12 divididos por 4. Então, cada resistor vai ter o valor de 3 ohms, beleza? Então, eu descobri qual é a corrente elétrica e qual é o valor do resistor. Aí, agora, eu vou para o meu caso 2. Qual é o meu caso 2? Considere que eu pegue o mesmo par de resistor
e associo em paralelo. Então, o que aconteceu? No caso 2, a gente sabe que o R1 é igual ao R2 e a gente descobriu que eles valem 3 ohms. E eles estão associados em paralelo. Na associação em paralelo, a gente pode representar dessa forma aqui, ó. Aonde eu tenho aqui, por exemplo, ó, o resistor R1 e aqui eu tenho o resistor R2. E como ele falou, isso foi ligado a uma determinada DDP, que ele não sabe. Mas a gente sabe que vai sair uma corrente elétrica do polo positivo e vai para o polo negativo. Essa corrente elétrica ela vai para cá. Porém, aqui a gente tem que ter um cuidado, que ele deu uma dica aqui, ó. Ele disse o seguinte: de modo a manter a corrente elétrica em cada resistor no mesmo valor de I da configuração anterior. Olha como ele foi aqui maldoso. A gente pode pensar que esse aqui que é o I que ele quer, mas não. Ele disse que aqui e aqui está passando a corrente elétrica igual ao que a gente tinha na associação em série, ou seja, os 2 amperes. Então, aqui está passando 2 amperes e aqui está passando 2 amperes. E aí você tem que lembrar que quando essa corrente elétrica ela chega aqui, ela divide para o caminho de cima e divide pelo caminho de baixo. Então, eu posso dizer que o I aqui vai ser igual a quem? 2 mais 2. Então, a corrente elétrica nessa situação é de 4 amperes e não de 2 amperes. Sacou? Agora que eu já sei a corrente elétrica, eu tenho que lembrar o seguinte, eu vou até mudar de cor. Quando eu tenho resistores iguais associados em paralelo, tá? O que eu vou fazer? A resistência equivalente é o valor do resistor pelo número de resistores iguais. Então, no nosso caso, como os resistores são iguais e são 2 resistores, a minha resistência equivalente vai ser o quê? 3 divididos por 2, e isso vai me dar 1,5 ohms, certo? Agora que eu sei o valor da resistência equivalente e eu tenho o valor da corrente elétrica, eu acho o valor da DDP. De que forma? Primeira lei de Ohm, que é quem vê, ri. Então, U vai ser 1,5 vezes 4. Então, U é igual a 6 volts, certo? Agora, eu vou achar a potência. Como eu acho a potência? A potência é o que o pintinho faz. O pintinho faz pio. Então, a potência vai ser o quê? Corrente elétrica é 4 e a DDP a gente descobriu que é 6. Então, a potência vai ser igual a 24 watts. De acordo com a resposta, 6 volts e 24 watts está na letra A. Beleza?